Algumas características do Sotena Mashiach, que é aquele que se opõe ao Messias, conhecido como o anticristo escatológico descrito na Bíblia. A Bíblia fala a respeito do espírito do anticristo que está no mundo, mas também fala que muitos anticristos têm se feito já no mundo, por isso que também sabemos que já é a última hora. E a Bíblia também fala de um anticristo com artigo definido, o anticristo escatológico, isto é, que se manifesta no tempo do fim, para cumprir com aquilo que Deus determinou. Por um lado, Deus dá um tempo para o seu povo se retornar a ele, se voltar à nação de Israel. Então Deus se volta à nação de Israel para cumprir 7 anos, uma semana, que tem relação com as 70 semanas, que é 490 anos proferido já no livro de Daniel, capítulo de número 9, a respeito do povo de Daniel, que são o povo judeu, e Jerusalém, a cidade santa. Ali dentro daquele contexto de Daniel, capítulo de número 9, então, existe propósitos para aquela semana. E dentro daquele propósito, um deles é espiar a iniquidade. Isto porque da igreja foi espiada. Aqueles que aceitaram a Jesus, como estava escrito já no livro de Isaías, a respeito do ungido que seria rejeitado pela nação de Israel, não inicialmente, mas futuramente, porque no início ele foi bem aceito. A grande maioria dos cristãos chamados de judeus nazarenos, ou da seita do caminho, eles eram judeus, tanto que também mais de 3.000 almas aceitaram na pregação do apóstolo Pedro, e isso se referia a apenas homens, porque eram contados apenas homens, fora as mulheres e pessoas de menor idade. Então, a Bíblia, ela fala de algumas características deste homem chamado de Soten Mashiach. Soten é da raiz Satan, que daí vem Satanás, que nós conhecemos na Bíblia, que não é um nome próprio. Satanás significa aquele que Soten, aquele que se opõe, aquele que é o diabo, o adversário, e ele se opõe ao Cristo, conhecido por nós como anticristo. Esse anticristo, a palavra anti, ela significa tanto contra Cristo, como também estar no lugar de Cristo, se pôr no lugar de Cristo. Essa é uma das características, mas antes disso é necessário saber o que é Cristo. Cristo é a palavra grega da palavra Messias em hebraico, Mashiach. Messias, Mashiach, significa ungido ou unção, da onde que vem a palavra Machar, que significa o azeite, o óleo, o ungido. Então tem esse sentido. Por quê? Porque o ungido, ele no Antigo Testamento, inclusive, os sacerdotes na Bíblia, eles são chamados de ungidos, ou seja, de Meshichem, que significa Messias. Então eles são aí aqueles que são capacitados por Deus. Então existe uma capacitação que Deus ele dá e ele então simboliza isso num elemento chamado azeite, num elemento chamado óleo, onde que era vertido sobre estas figuras, esses personagens bíblicos chamados de sacerdotes. Não apenas os sacerdotes, mas também os reis. Alguns dos reis, eles também eram chamados de ungidos. E eles passavam, então, antes de exercer essa função monárquica, eles então também eram ungidos por um profeta. Então Deus vinha sobre o profeta e revelava para ele a respeito daquele homem, a respeito daquele sujeito, do qual seria ali um sucessor sacerdote, um sucessor rei. Então aí se explica a origem da palavra Messias, que é sacerdote e rei. Quando nós vemos na Bíblia que Jesus, ele é um descendente de Davi, do qual é chamado de filho, isso é, aquele que descende, aquele que veio da linhagem davídica, que foi um rei. Porém, o Messias ele também seria um sacerdote, como está escrito, porque ele também é chamado de Messias, de ungido. E no livro de Salmos, Davi, ele expressa dizendo a respeito do seu Senhor, dizendo, tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Então,
ele está se referindo ao Messias futuramente que viria, que seria rei e que também seria sacerdote. E, sendo sacerdote, não da linhagem da casa de Arão, que era levítica, mas de Melquisedeque, que era já uma ordem mais antiga possível, né, desde a época, por exemplo, de Noé. Então, Jesus, ele veio e ele cumpriu isso como um sacerdote, um sumo sacerdote da linhagem da ordem de Melquisedeque, portanto, Messias, e também descendente fisicamente de Davi, o rei, cumprindo aí o ser de fato Messias. Então, quando nós vemos aí estes textos, a Bíblia fala que esse Soten Mashiach, esse anticristo, que é contra Cristo, que ele também se põe no lugar de Cristo, ele nega a filiação de Cristo Jesus para com seu Pai e Deus. Isso está escrito no livro de 1 João, né, no nas cartas, né, epístola, 1 João, capítulo de número 2, versículo de número 22 ao 24, que fala a respeito do anticristo, que nega o Filho e o Pai. Outra característica é, ele nega que o Messias já tenha vindo em carne. Isso fala a respeito do espírito do anticristo que está no mundo, significando que ele não se compromete a combater a velha natureza do homem degenerada, caída, que é combatida inicialmente pela lei de Deus dada a Moisés, que é um ministério da condenação, como está escrito no livro de aos Hebreus. Então, ali no livro de aos Hebreus está escrito a respeito de que se o ministério da condenação por meio da lei de Moisés, que foi dada por intermédio de anjos para Moisés, veio com tanta glória ao ponto de que os homens temiam de se aproximar do monte quando Deus estava falando, como Moisés estava se manifestando na sua nuvem de densas trevas e grande poder, de maneira que também, até mesmo se um jumento tocasse ao pé do monte, deveria ser apedrejado, do tamanho do terrível terror que eles tinham e temor com respeito à lei, quanto mais então o ministério da graça de Deus, vinda por intermédio do Filho de Deus, a saber, Jesus, do qual a Bíblia ela fala então que por um favor, por uma graça, concede aos homens uma justificação mediante o ato sacrificial de Cristo, transformando o homem em justo que aceita o testemunho de Cristo, que aceita o sacrifício de Jesus, que confessa com a sua boca e crê com o coração, e assim ele é justificado no Espírito, e ele vai transformando-se no Espírito de justiça em justiça. Então a Bíblia ela fala aí a respeito de um combate que está então agora acontecendo com aquele que crê na pessoa bendita de Jesus Cristo, porque o Espírito dele está vivo e o Espírito de Deus lhes dá força para combater o pecado na sua carne. Então é uma luta constante entre o Espírito e a carne do próprio homem, aonde um se opõe ao outro. E o Espírito de Deus, pela sua infinita misericórdia, nos dá graça e dá força para os homens vencer esta velha natureza. O que o anticristo, por si mesmo, ele não se compromete a combater essa velha natureza. Por isso que também, por quê? Porque ele sabe consigo que ele é o anticristo, que ele é o opositor ao Cristo. Então ele combate contra a verdade de Deus, o Cristo, o Senhor Jesus, de uma forma, isto é, se opondo a ele de todas as formas. E uma dessas formas, como está escrito no livro de 1 João, epístola, capítulo de número 4, versículo de número 3, aonde que fala que
esse espírito que jaz no mundo, que habita no mundo, ele não reconhece que o Cristo já tenha vindo em carne. Então, essa expressão bíblica, ela fala a respeito de uma luta que Cristo Jesus ele teve que ter, uma batalha constante em toda a sua vida ministerial, até mesmo antes do seu ministério, para combater o pecado na sua própria carne. Porque Cristo ele foi tentado de todas as formas, mas ele venceu. O espírito do anticristo no mundo, ele nega essa situação e ele, de certa forma, vai implantando na mente de algumas seitas e religiões que Cristo Jesus, por exemplo, como os agnósticos, que Cristo Jesus, ele até mesmo, ele não veio em carne, ele não veio fisicamente, ele foi um espírito. Mas esse problema ele vai se intensificando em outras religiões, como, por exemplo, a dizer que Cristo Jesus ele realmente ele não existiu. Ele foi uma criação, né, pelos judeus para um domínio político religioso. E em outras religiões, né, e conceitos do mundo que vão dizendo que então Jesus, né, ele possa ter vindo, existido, né, mas ele era totalmente espírito, ele era totalmente Deus, e portanto ele não teve nenhum combate contra o pecado na sua própria carne, né? Então tudo isso daí gera o que em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo de número 8 até o versículo de número 12, fala a respeito desse ministério, desse mistério da iniquidade, né, da injustiça que acontece no mundo, já acontecia na época de Paulo. Ele fala do mundo, dos conceitos, dos valores do mundo, aonde vão sendo incutidos, até mesmo de forma em artigos de leis, em leis, no meio, né, numa política, numa sociedade, em uma nação, para tornar aquela nação toda um lugar de iniquidade, um lugar de injustiça, né, que é exatamente o oposto àquilo que a Bíblia chama, né, de justiça, né, de lei de Deus, de instrução de Deus. Né, é o que Cristo ele veio trazer ao mundo, a obediência ao seu Deus e Pai. Já o anticristo ele se opõe a tudo isso. Então o mundo, por meio do espírito do anticristo, está sendo preparado para tirar todos os conceitos de legalidade, né, a um culto, a uma obediência a um Deus verdadeiro, genuíno, que é o Deus bíblico, por intermédio de princípios, de leis e artigos de leis em uma Constituição, para uma melhor, né, funcionabilidade numa sociedade. Né? Por exemplo, onde que tem aí um homem e uma mulher que constitui um matrimônio, né, que geram filhos que são seus filhos, propriedade destes pais, que são os pais que educam os filhos, segundo os princípios de Deus, que é uma ciência real de funcionabilidade, né, ou seja, que realmente dá certo, que é justamente os mandamentos bíblicos a respeito de como que um pai e uma mãe deve, né, ensinar, educar os teus filhos, né? Então tudo isso representa, né, o que é de Deus, ou seja, um matrimônio, a postura de um homem, a masculinidade, a postura de uma mulher, a feminidade, né, feminilidade, tudo isso aqui, a princípio, representa o que é de Deus, o qual o anticristo, segundo Tessalonicenses capítulo de número 2, ele também ele se levanta contra tudo que é de Deus. Então, ele se levanta contra todo o Deus e também ele se levanta contra tudo que é de Deus. Ele se levanta contra a família, ele se levanta contra as crianças, ele se levanta contra o culto a Deus em específico. Então, o espírito dele trabalha no mundo, trazendo o mundo a uma sujeição à injustiça, o mundo a uma sujeição à abnegação,
ao pecado, à iniquidade, que é justamente o desprezo da lei de Deus, né, que é justamente o desprezo às instruções bíblicas que estão escritas desde o início de Gênesis. Então isso está escrito no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo de número 8 ao 12, a respeito deste espírito do anticristo que agora está se apoderando de um personagem, que é o chamado iníquo. Por que iníquo? Porque iníquo, da onde vem a palavra também iniquidade. Iniquidade é a palavra que significa o desprezo da lei, ou seja, o homem anomo. O anomo é o iníquo. Anomo em grego significa que é uma negação, é igual ateu. Ateu é que é o não, e teu, que é Deus. Então, o ateu é o que não tem Deus, né? É aquele que não tem um Deus, ele diz que não tem um Deus. Então, assim também, o anomo, ele é aquele que despreza a nomia, né? O nomos, que é a lei. Então, ele é um homem anomo, ele é um homem sem lei de Deus. E ele vem num cenário do mundo justamente numa época dessa, onde os princípios, os valores bíblicos, né, a lei de Deus, as instruções divinas, elas já estão escassas em muitos lugares. Então, Daniel capítulo de número 7, versículo de número 25 também fala a respeito, né, do pequeno chifre, que é um poder. É um poder, por quê? Porque tem um pequeno chifre que ele é menor do que os outros, mas ele começa então a ser visível. Porém, esse pequeno chifre, ele fala a respeito de um poder organizado, porém com um homem na frente dele. E está escrito no capítulo 7, versículo de número 25 de Daniel, que ele também cuidará em mudar os tempos e a lei. Então ele está falando a respeito das leis divinas, das leis que estão aí constituídas em nações. Porque quando Cristo ele vem na sua segunda vinda, ele vai julgar as nações. Capítulo 25 de Mateus fala a respeito de quando vier o Senhor em sua glória com os anjos do seu poder, né, e for estabelecido então tronos, os quais julgarão as tribos de Israel e também as nações da terra, os quais serão postos perante ele como bodes e ovelhas, o qual ele separará essas nações como bodes e ovelhas. Então as nações que não ajudarem o povo de Deus na terra, perseguido naquele tempo, como ele diz, estive com fome e me deste de comer, estive com sede e me deste de beber. Ele está se referindo às nações que se mantiveram, né, numa consciência de luz a abençoar aqueles que realmente estão passando por grandes apuros no mundo, sendo perseguidos e até mesmo sendo presos. Então, a Bíblia ela fala a respeito dessas nações como nações ovelhas, do qual ele dirá: Vinde, bendito de meu Pai, possuí o reino, preparado para vós desde antes da fundação do mundo. Então essas nações ela adentrarão no reino milenial de Cristo. Já as outras nações que são chamadas de bode, elas são as nações que não ajudaram. Né? Tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber. Né? Então, aqui ele separa essas nações. Por quê? Porque essas nações, elas então foram constituídas por leis que, em grande maioria, a sociedade ali optaram por não obedecer os princípios morais constituídos na Bíblia. Então a Bíblia ela fala também de uma outra característica, que é a Bíblia fala que Jesus é o príncipe da paz, que Jesus ele é o príncipe de Jerusalém, e existe uma analogia entre Melquisedeque, do qual no livro de aos Hebreus fala que ele era rei de Salém, antiga Jerusalém, aqui na terra, e ele era um sumo sacerdote. Ou seja, Cristo também ele é rei de Salém celestial, né, e ele é o príncipe da paz. Já o anticristo, ele é o príncipe deste mundo. Né? Jesus ele disse que o príncipe deste mundo se manifestaria, do qual ele não tem parte alguma com ele. Isto está escrito no Evangelho
de João capítulo 14, versículo 30 a seguir, e o capítulo 16, no versículo 11. E Daniel, capítulo de número 9, versículo de número 26, falando a respeito, ali, tem dois príncipes em questão, Daniel capítulo de número 9, mais um está escrito, e ele fará uma aliança com muitos por uma semana, que são 7 dias proféticos, isso é, 7 anos. Então esse príncipe é um príncipe do povo que destruiu Jerusalém no ano 70, conforme o texto de Daniel capítulo de número 9, que foram um povo do Oriente, que foram tropas do povo do Oriente do Império Romano Oriental. Ou seja, eram tropas sírias, que são árabes, porque os sírios são árabes, eram tropas ali de homens da região, né, que cercavam Jerusalém, naquela época, que destruíram a cidade e o templo, conforme profetizou Daniel capítulo número 9, e também Jesus mais tarde, quando no livro de Mateus capítulo de número 24, ele diz, né, que a respeito daquele templo, daquela época que ele estava vivendo, não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada, e que também Jerusalém seria cercada, e que os judeus seriam levados cativo para todas as nações. Então, ali foi uma palavra que se cumpriu neste período, e que nos últimos tempos veria então um príncipe deste povo que destruiu Jerusalém no ano 70, naquela época. O que nos leva a entender que seja um príncipe de um povo étnico, né, da região ao redor de Jerusalém, de Israel. O que me leva a entender que ele seja um edomita, né, ou seja, descendente, né, de Edom. A saber, os edomitas, né, são descendentes de Esaú. Né? Esaú, ele nasceu peludo, né? É por isso que o seu nome é chamado de Esau, né? Esav, em hebraico, que significa peludo, mas só que ele era ruivo, então ele tinha muito pelo, ele era ruivo, e ele então foi também chamado de Edom, porque Edom vem da palavra avermelhado em hebraico, do qual também mais tarde, né, Esaú vem e troca sua primogenitura, sua bênção espiritual, com Jacó por um prato de lentilha, né? E aquele guisado também ele era avermelhado, pelo que também, a partir dali, ele começou a ser chamado de Edom, de avermelhado. E os seus descendentes, eles se uniram porque eles se tornaram inimigos dos descendentes de Isaac, dos descendentes de Jacó, dos descendentes de Israel. Então eles se uniram com os ismaelitas, que já havia saído já da casa de Abraão, que estavam se multiplicando no deserto e tornando-se 12 tribos de príncipes que se espalharam pelo mundo e se tornaram em grande parte hoje o que são nações árabes, chamadas de islamitas ou edomitas. Então, ao meu ver, biblicamente, este príncipe ele é um príncipe étnico, né? Ou seja, ele é um príncipe de um povo que destruiu Jerusalém etnicamente, né? Um povo étnico que destruiu Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Não necessariamente um povo do Império Romano, né? Não foi os romanos que saíram da Itália, lá da Europa bem longe para vir para Jerusalém para destruir Jerusalém. Não, foram tropas sírias, árabes e outras, né, que estavam ao redor de Jerusalém naquela época, que se uniram contra Jerusalém, porque pertenciam ao Império Romano daquela região, se uniram aquelas tropas e destruíram Jerusalém e o templo, se cumprindo as palavras do mestre. Então, a Bíblia fala a respeito aí de estas características de que ele seja um príncipe. Outra, ele parte do último império do fim dos tempos, o chamado romano. Por quê? Porque ele foi o quarto animal de Daniel capítulo de número 7. Mas espera aí, há quem diga que aquele quarto animal de Daniel, capítulo de número 7, ele não é o Império Romano. Por quê? Porque ele não cumpre algumas características
dos impérios anteriores, como o babilônico, o medo-persa e o grego, que foram conquistando capitais, as mesmas capitais. Por exemplo, a capital da Babilônia, né? Aí depois veio o Império da Média Persa e também conquistou, né? E depois veio o Império Grego e também conquistou, e foram conquistando regiões e aumentando o seu império em vários países do Oriente Médio, né? A Ásia, África e por aí se vai. Porém, o Império Romano ele foi diferente, né? E algumas pessoas dizem, então como ele não cumpriu com algo mais padronizado dos impérios anteriores, então parece que não é o Império Romano o quarto animal, aquele animal que tem uma aparência indescritível, Daniel capítulo de número 7, que tem 10 chifres, né, que tem a, aí as suas unhas, né, que são unhas de bronze, né, e que ele despedaçava, ele era diferente de todos os outros animais anteriores. Então, há quem diga que, como realmente há um paralelo naqueles metais de Daniel, capítulo de número 2, que é uma estátua do sonho de Nabucodonosor, representando os impérios que sucederiam no mundo até o final dos tempos. Por exemplo, o que representa aí esse quarto animal seria a partir das pernas daquela estátua, as duas pernas, que quando chega nos pés, então aí é parte de ferro e em parte de barro. E aí há quem diga, né, às vezes não existe uma concordância nesses pensamentos, mas há quem diga que, na verdade, o quarto animal ele sucede, né, do Império Grego, da divisão do Império Grego, que foi um império anterior, e ele não é nominalmente chamado de Império Romano, mas é como se fosse ainda, né, do Império Grego, né, da divisão do Império Grego. Por exemplo, porque na parte das coxas, que aquela estátua ela possui a, as parte do ventre e a parte das coxas de bronze, que representam o Império Grego anterior. E então, a partir das coxas, que são duas, que é justamente explicado no capítulo de número 8 de Daniel, quando o Império Grego também representado no bode, que possui 4 chifres lá na frente, e que 2 em específico vão gerar o, o anticristo, o Império do Anticristo. Então estes dois eles também são vistos como aí, vamos assim dizer, uma bifurcação da onde que viria o Império do Anticristo, que representaria também essas duas pernas, que é já de um outro material, que é o metal de ferro. Mas, de certa forma, ao meu ver, não faz muito sentido, né? Visto que Daniel, ele muitas das vezes fala de impérios meio que de forma política ou militar, até mesmo cultural e religiosa, como que mesclando alguns outros impérios. Como assim? Por exemplo, no sonho que Nabucodonosor tem sobre uma estátua em que o anjo vem e corta ela porque diz que ele se tornou muito altivo e orgulhoso, Nabucodonosor, e que ela representa o seu império babilônico, ela é cortada, porém, aquela mesma árvore que representa a Babilônia, ela não foi arrancada da terra, ela permanece até o final dos tempos. E é posto sobre ela justamente os mesmos metais dos impérios que vão suceder, né, que é o Império de Bronze e é o Império de Ferro, que é o Império Grego, sucessor do Império Babilônico, e também o Império de Ferro, que é o Império de Roma. E como é que nós vamos saber que realmente foi Roma? É por uma sucessão do Império Grego, por exemplo, quando é terminado o poder do Império Grego, né, na época dos Macabeus, no período intertestamentário, que foi um período ali entre o Velho e o Novo Testamento, aqueles 400 anos que Deus não falou, até vir então João Batista, o nascimento de Jesus. Durante este período que Deus não falou, desde a época de Malaquias, né, existe aí o período intertestamentário.
que Macabeus, né, é um livro apócrifo histórico, né, para o povo judeu, que a princípio, né, esses muitos livros eles eram considerados, né, livros de conhecimento, né, pela igreja primitiva, porque não houve até então, né, uma formação do cânon até o quarto século, quando foi no quarto século que eles se reuniram para fazer aí uma formação do cânon, ou seja, para saber qual que eram os livros inspirados biblicamente e quais que não eram. Então até o quarto século, isso é 320 e pouco, ou mais ou menos ali, depois de Cristo que veio. Porém, esse livro de Macabeus, ele conta a história da onde, né, ali mais ou menos nos anos 170 antes de Cristo, 175 a 168, aquela época aonde que a partir da divisão do Império Grego, né, que é descrito na Bíblia como um animal, que é o leopardo com 4 cabeças e 4 asas, que também é descrito na parte metálica da estátua de Nabucodonosor, do sonho que ele teve, na parte de bronze, que é justamente, né, a parte do ventre e das coxas, que também, né, é descrita, né, como no livro de Daniel, capítulo de número 8, o bode peludo, né, o Império Grego, que vai se dividindo. Ele é um chifre grande, ele quebra e ele combate a princípio contra um carneiro de 2 chifres e ele então se divide em 4 chifres, né, que saem desse bode, o qual 2 dele em específico se tornam o Reino do Sul, que é abaixo de Israel, no Egito, e o Reino do Norte, que é acima de Israel, que é na Síria. E na Síria e não na Assíria, na Síria, porque existe uma diferença entre a Assíria e a Síria. E aqui é Síria, o reino do norte, o qual, naquela época, né, onde houve dinastia monárquica, ou seja, houveram reis e reis, e foram pelejando, né, o reino do sul contra o reino do norte, né, e campanhas de guerra aqui e ali, aquela situação toda. Então nós vemos descrito no livro de Macabeus, e pela história, que mais tarde vai surgir um homem por nome de Antíoco Epifanes, ou Antíoco Epifânio IV, que foi um rei que, a princípio, né, ele era de linhagem real, só que ele não estava, né, ali como o sucessor legítimo. Então a história ela vai contando, né, de que aí Antíoco Epifânio ele acaba cumprindo parcialmente com o pequeno chifre de Daniel, aí capítulo de número 8 e capítulo de número 11, parcialmente, ou seja, não integralmente, não completamente. Então, Antíoco Epifânio IV, ele acaba se tornando um anticristo naquela época, se cumprindo parcialmente o que Daniel ele profetiza a respeito daquele rei vil, com aspecto e semblante feroz, entendido em enigmas, né, que causou a abominável desolação e que trouxe um sacrilégio chamado também de abominação desoladora no templo judaico naquela época, de 175 a 168, ali no período do seu reinado, antes de Cristo. Então, este mesmo homem que vem ali do Império Grego Seleucida, ou seja, da parte do reino do norte de Israel, que foi a parte de cima de Israel, na Síria, da onde que esse homem, né, através de campanhas de guerra ali dos seus pais, dos seus antepassados a, contra o Egito, né? Então nós vemos essas guerras que houve e que no livro de Daniel ainda, no capítulo de número 8, ele fala de acontecimentos que vão de fato suceder no tempo do fim. Ainda no capítulo de número 8, Daniel ele faz perguntas
ao anjo, e o anjo fala para ele, olha, até quando sucederá, né, a visão da abominação desoladora? Então o anjo vai e fala para ele, ora, até 2.300 tardes e manhãs, que é uma expressão para sacrifícios, isso é, 2.000 tardes e manhãs, significando que um sacrifício era feito um de manhã e um de tarde, então isso significa que representa 1.150 dias de sacrifícios. E nós sabemos também que haviam sacrifícios que não eram feitos todos os dias. É por isso que há uma diferença de dias entre aquilo que lá no livro de Daniel, capítulo de número 9, versículo de número 26 a seguir, que fala a respeito de 3 anos e meio, né, da onde que o príncipe, que é o anticristo, ele rompe um acordo, né, no meio dos 7 anos, ou seja, então só tem 3 anos e meio para frente, que são exatamente 1.260 dias. Então não bate com aqueles outros dias anteriores, que são 1.150 dias proferido pelo anjo no livro de Daniel, capítulo de número 8. E que mais tarde ainda, no livro de Daniel, capítulo de número 12, fala a respeito, né, e desde, né, o tempo em que for instaurada a abominação da desolação, né, ou seja, a partir dos 3 anos e meio do rompimento do acordo do anticristo, que for imposta a idolatria como uma imagem que o Antíoco Epifânio IV, naquela época, segundo século antes de Cristo, colocou no templo judaico, né, para ser adorada a imagem do seu deus, o Zeus, para ser adorado. Então, ele cometeu sacrilégios, ele fez uma zombaria com o culto a Deus, sacrificando porcas no altar, né, e também ali cometendo várias atrocidades e carnificina com o povo judeu, né, fazendo com que os sacerdotes se corrompessem a um helenismo, né? Eles odiavam a judaização no sentido, nos conceitos de princípios judaicos, né? Da lei que Deus havia dado, da cultura que Deus havia dada ao povo de Israel. Então eles quiseram tirar a cultura e também as leis, né, instituída por Deus à nação de Israel. Então eles começaram a corromper os sacerdotes, né, corromper a população e a trazer uma lei sobre eles para não obedecer aos mandamentos, como o sábado, a guarda do sábado, como fazer circuncisão, né, que era uma lei, a princípio, até o dia de hoje, ela é guardada, né, para trazer aí uma filiação no sentido de ser filho de Abraão, descendente do povo de Israel, quando Deus também fala que aquele que no meio do povo de Israel não for circuncidado também será extirpado como parte do povo de Israel. Então não, era uma aliança entre o povo de Israel e Deus, entre Deus e o povo de Israel, a circuncisão. E outras leis, leis alimentares, né? Outras leis, as leis do culto a Deus no templo e tudo mais. Então ele corrompeu o que foi chamado de, né, uma anomia, é exatamente o que o anticristo ele também vai fazer. Uma anomia, uma iniquidade, né, uma injustiça, né? Ali a princípio foi na nação de Israel, né? Porém, o anticristo ele vai fazer isso, vai tentar fazer isso no mundo todo. Então, as bestas, né, vão tentar fazer isso no mundo todo. Então, a Bíblia ela fala, né, desses assuntos, por exemplo, por exemplo, Jesus, Mateus, capítulo de número 24, ele vem dizer, né, quando virdes, né, o abominável da desolação de quem o profeta Daniel se referiu, né, quem lê entenda. Então ele fala a respeito, né, daquele acontecimento que realmente se cumpriu parcialmente, não integralmente, não completo, no tempo do fim. E ele fala que isso ainda vai acontecer, né, no tempo do fim. E ele fala a respeito do lugar santo, né, que é justamente um dos 3 compartimentos do templo que era construído, que foi construído, né? Então, esse lugar santo é um lugar específico que é dentro do templo, que era feito a um culto a Deus, uma adoração a Deus, né? E há quem diga, não haverá construção do terceiro templo, porque no Novo Testamento, né, isso tudo já foi
ressignificado. Tudo isso, né, já foi abolido. Porém, nós sabemos que o trato do tempo de angústia para Jacó proferido por Jeremias e o dia do Senhor, que é esse tempo de tribulação escatológica, onde que Deus vai se voltar para o povo de Israel, né, para fazer com que eles entrem na aliança com Deus, de 7 anos, com Deus e não com o anticristo. Então, esse tempo, ele é justamente um período de restauração para o povo de Israel, como está descrito no livro de Romanos, capítulo de número 10 e 11. E também no livro de Zacarias, capítulo de número 12 a seguir, até o final, quando fala de uma restauração, né, dos descendentes de Israel no mundo e dos judeus também. Então, que eles vão se voltar a Deus e vão se arrepender, para eles então entrar no reino milenial de Cristo, que será aqui na terra, conforme está escrito no livro de Isaías, a respeito do reino milenial aqui na terra, né, que os homens vão viver muito, igual na época do Éden, né, e o leão vai se deitar com o boi, não haverá mal algum no Monte Santo do Senhor, ou seja, no reino de Cristo, né, e aquele que morrer com 100 anos, né, um jovem que morrer com 100 anos, Isaías chega a dizer isso, então ele vai ser considerado um homem muito pecador, né, ou seja, porque haverá uma longevidade de vida aqui na terra, e que também a criança brincará com a áspide, com um ser venenoso, com uma cobra, com um bicho venenoso, e assim ainda, né, nenhum mal se fará no Monte Santo do Senhor, porque também Satanás será preso nessa época, após esse período de tribulação que vai acontecer. Então existe todo esse processo para que os judeus, o povo de Israel, se voltem ao Senhor Deus por intermédio daqueles, né, aquele a quem eles transpassaram. Isso está escrito no livro de Zacarias, né, a respeito de os judeus, os israelitas olharem para, aí o Senhor falando, e olharão para mim, a quem transpassaram, né, e planteá-lo-ão sobre ele. Ou seja, eles vão olhar para o Cristo a qual eles transpassaram e planteá-lo-ão como quem planteia por um filho único, né, que morreu, que faleceu, que tenha tido um filho único e morreu e faleceu. Então eles estão falando a respeito de Cristo, de Jesus, do qual eles feriram, transpassando, e agora eles se arrependem. Então Deus derrama do seu espírito de graça e súplica sobre a nação de Israel, sobre os habitantes de Jerusalém. Está escrito em Zacarias capítulo de número 12 a seguir. Então há uma restauração do povo de Israel para se cumprir com essa 70 semana descrita no livro de Daniel, capítulo de número 9, do qual o propósito, a finalidade, uma delas é expiar a iniquidade. Por quê? Porque a iniquidade de Israel não foi expiada ainda, né? A iniquidade deles só vai ser expiada quando eles se converterem e aceitarem a Cristo Jesus, como está escrito no livro de Romanos também, capítulo de número 11. E assim, então, todo Israel remanescente será salvo, como está escrito, né, de Sião virá o libertador, do qual ali expiará, né, as suas iniquidades, os seus pecados, as suas injustiças. Então, fala aqui a respeito de um dos propósitos do final desse período de grande tribulação. Então, isso não tem mais nada a ver com a igreja, com os gentios. É uma aliança que Deus ele quer que o povo de Israel se retorne para eles, para então eles poderem entrar no reino milenial de Cristo, que Cristo logo então ele vem no reino aqui na terra para, né, vencer as bestas e instaurar um reino milenial, um reino aqui por 1000 anos. Porém, o reino dele é eterno, é um período aqui que ele tem que cumprir, né? Como Deus havia prometido para os profetas a respeito, né, de um reino, de um descendente de Abraão, do qual seria rei, né, de um descendente de Davi, do qual seria rei, um descendente de Salomão, que seria rei por toda a eternidade. Porém, ele vai então aí cumprir 1000 anos aqui na terra. Antes disso, restaurar todas as coisas e entregar ao seu Pai Celestial. Então, a Bíblia ela fala aí dessas características, né? E a princípio eu dei todo essa volta, né, para explicar a respeito aí de que ele então vem, né, a partir deste último império, que é justamente o quarto animal, né, da onde que tem 10 chifres e depois sobe um chifre pequeno que combate contra 3 e se mantém. Então,
esse quarto animal é visto como nominalmente o romano, né? Mas só que ele acaba entrando numa fusão com, herdando de certa forma conceitos da política, conceitos militares e ideológicos, culturais e religiosos dos outros impérios anteriores, né? Então, por isso que existe uma mistura, uma mescla, né? Isto é exemplificado no livro de Apocalipse, capítulo de número 13, quando estes mesmos animais aparecem em forma de boca de leão, né? Com a aparência semelhante ao leopardo, com pés de urso, né? Com 10 chifres, com 7 cabeças, ou seja, são as mesmas características desses animais, mas só que os impérios já se foram, eles não existem mais, né? Ou seja, é uma herança daquilo que foi passado de geração em geração, a política, né? As estratégias militares desses impérios, as ideologias e a cultura e as religiões, né? Tudo isso uma mistura, da onde que essa primeira besta, que é a besta que emerge do mar, ela tem essas características. Então, aqui ele fala disso. Então, aqui ó. Apocalipse capítulo 17 fala, né, também de 7 montes, aonde que aquela mulher meretriz ela está sentada e fala que 7, né, são os montes, mais 5, né, passou, que são exatamente os 5, as 5 cabeças, porque também faz uma relação entre 7 montes e 7 cabeças da besta. Então, as 5 passaram por quê? Porque foram impérios que já não existiam mais na época do apóstolo João, que estava ali tendo as revelações e escrevendo. Então, quando ele fala que um existe, isto era um da sua época, que estava governando, que estava dominando naquela época, que era justamente o Império Romano, da onde entra totalmente aí numa congruência com tudo o que já foi dito. E um outro que viria, o sétimo, a sétima cabeça, que viria por pouco tempo, da onde que nesta sétima cabeça viria então o oitavo rei, né? Ou seja, um rei que representaria todo este império desde o início. Ele estaria no comando. Agora ele não é mais chamado de príncipe, agora ele é chamado de rei, né, que é o anticristo. Então, é uma outra característica que está escrito no livro de Daniel, capítulo de número 11, versículo de número 37, é que ele não terá respeito ao que as mulheres desejam. Né? Há quem diga que ele seria um homoafetivo, né? É o que não parece muito bem o que o texto ele está dizendo, né? Mas é como se ele não valorizasse a opinião ou o que as mulheres elas desejam também no meio de uma sociedade. É isso normalmente que parece que o texto está dizendo ali do texto de Daniel, capítulo de número 11, versículo de número 37, quando, por exemplo, o que parece é que ele é um homem, aqueles homens, por exemplo, orientais, machistas, por exemplo, né, aonde que nas suas nações a Constituição, as leis que ali tem, né, a pessoa não pode, a mulher, né, ela é considerada uma subclasse, ela não é muito bem considerada como um ser humano comum, como homem, né, ela é muito desvalorizada. Então é isso que parece que o texto ele expressa, né, onde muitas das vezes nessas nações a mulher ela é simplesmente uma mulher que tem que gerar filhos, se ela não gerar ela é menosprezada, ela tem que simplesmente viver uma vida, né, dona de casa, né, ela é uma vive numa sujeição, numa humilhação muito grande dentro do matrimônio, muitas das vezes, né, onde que o homem ele é um homem que possui mais mulheres, né, e a mulher, né, se isto acontecer com ela, ela também então ela vai ser aí considerada uma mulher adúltera, né? Então tem tudo isso daí. E existem outros fatores, né? Por exemplo, a mulher muitas vezes ela não pode estudar, né? Ela não pode
trabalhar fora, né? Tem tudo isso, né? Por exemplo, inclusive, né, tem que falar isso, tem algumas leis nessas nações da onde que e conceitos da onde pessoas, os homens, por exemplo, às vezes até maltratam das mulheres simplesmente porque ela é uma mulher, né? Então, existem textos em alguns livros, né, que dizem que aí dessas nações, por exemplo, que se a sua esposa não souber, não souber do porquê está a, apanhando mesmo assim, né, bata nela, maltrate ela, né? Mesmo que não haja alguma, como é que eu posso dizer aqui, algum porquê, né? Mas mesmo assim, bata nela, né? Então, é uma coisa assim terrível, né? Para uma época em que nós vivemos. Então, digamos que esse não terá respeito ao que as mulheres desejam exemplifique bem isso. E outra coisa também é que ele também não terá, né, respeito ao Deus dos seus pais, né, dos seus antepassados. É isso que a Bíblia ela fala quando fala de pais, ela está falando de antepassados. Mas honrará outro com ouro e com pedras preciosas, significando que ele vai ser um idólatra, né? Ou seja, se ele vai honrar esse Deus com ouro, com pedras preciosas, então ele está aí, né, não sendo, vamos assim dizer, fiel à sua ascendência, aonde que os seus antepassados remotos, talvez os seus, né, antepassados, seus pais, isso muitas vezes é expresso, né, até mesmo do povo israelita, porque os antepassados do povo israelita tinham por Deus, né, a Elohim, né, Deus. Então, quando Daniel também fala a respeito de que ele não terá respeito ao Deus dos seus antepassados, mas honrará outro que os seus pais também não conheceram, ele pode estar se referindo ao povo de Israel, ou ele pode estar se referindo anteriormente a Israel, né? Por exemplo, quando veio de Abraão, Abraão, né, que já saiu da Babilônia, né, devido a uma idolatria nacional, então ele conhece o Deus da verdade e por aí os seus descendentes, Isaac e Jacó, vai gerar a nação de Israel, que vai ter o Deus verdadeiro, o Deus bíblico. O que parece que esse texto de Daniel, capítulo de número 11, versículo de número 37, fala a respeito disso, né, deste Deus verdadeiro, porém que ele não vai honrar esse Deus, né, dos seus antepassados, ou seja, significando que ele pode ser aí um descendente de Abraão, né? Porém, não necessariamente um judeu, mas, né, por outra bifurcação, né, que é um descendente de Ismael, um ismaelita, ou um descendente de Esaú, né, por Jacó ali, né, por Isaac, né, que é filho de Isaac e Esaú. Então tem tudo isso, porque, como eu disse já, os ismaelitas se uniram com os edomitas. Então tem tudo isso. Então ele pode não honrar esse Deus de Abraão, por exemplo, que é o Deus dos seus antepassados, né, mas que ele então acabe se tornando um idólatra lá na frente, né? Então tem tudo aí a ver com isso, é o que parece. Outra, ele virá caladamente pelas províncias mais férteis. Isso está escrito em Daniel, capítulo de número 11. Ele é misterioso, entendido em enigmas, e não lhe foi dado dignidade real, mas que ele toma o poder com intrigas. Então, aqui ele está falando, de certa forma, parcialmente, né, do rei Antíoco Epifânio, né, que, de certa forma, a profecia foi cumprida de forma parcial, não foi de forma completa, mas no fim dos tempos, isso parece realmente vai acontecer de forma integral. Ou seja, ele vai vir, né, a, caladamente, né, ou seja, com astúcias e entrando dentro das províncias mais férteis, que no texto em hebraico dá literalmente a entender que significa os lugares que
que possuem a gordura da terra, chamado de petróleo, né? Os lugares mais férteis ali da região do Oriente, por exemplo, Oriente Médio. Então, fala que ele é também entendido em enigmas, o que dá a entender que talvez ele seja, né, um homem ocultista. Existe, claro, outra forma de se ver isso, mas é o que parece no texto. Não lhe foi dado dignidade real, mas toma o poder com intrigas. Então, o que parece é que, a princípio, existe uma realeza, né? Existe uma monarquia, e ele vem, ele toma, né, esse poder sem ser, né, da futura procedência, né, dentro deste reino, né? Ou seja, às vezes, por exemplo, o cara lá é um rei e tá ali, né? E vem um filho ou um neto desse rei que às vezes ele não vai ocupar o trono ali, por quê? Porque já tem um primogênito, já tem alguém que está na frente, mas ele então, ele toma o poder, né, deste rei. Tem tudo também a ver com isso. Sei que muitas pessoas daqui pode ser algo bem polêmico entre as pessoas aí afora, discutindo, por exemplo, mas ele não tem nada a ver com uma linhagem real, né? Mas ele vem, ele toma o reino, ou seja, ele é uma pessoa indigna, que ninguém dava nada por ele, né? Mas o que parece é que realmente ele tem sim ele vem de uma família real, mas só que não é ele quem vai tomar o poder, mas mesmo assim ele toma o poder, né? Não é ele quem vai tem aquela dignidade de ser o rei, o príncipe do momento. No entanto, ele vem e ele se apodera daquilo. Então também tem tudo isso. Outro, proveniente de um império que venha do Ocidente, que foi o bode, né? Daniel capítulo número 8. O bode peludo, que foi um império grego daquela época, quarto século antes de Cristo, 334 antes de Cristo, e que vence no Oriente, né? Ou seja, o carneiro com dois chifres, que foi o império Média Pérsia, que hoje é um paizinho, né, do atual Irã, porém o Império Média Pérsia ele não só era um país, né? A princípio ele dominou regiões do Oriente, né, do Oriente Médio ali em questão. Então a Bíblia fala a respeito desse bode, que da onde que também vai surgir o anticristo, que é um chifre pequeno, né? O poder dele é o chifre pequeno que sai lá na frente, ou seja, primeiro ele vem como um chifre grande, que é o domínio de Alexandre o Grande, 334 a.C. a 323 a.C. E no auge do seu poder o chifre é quebrado porque ele morre e o seu reino é dividido em 4 generais, dos seus sucessores generais, que tomam a região territorial toda ali do Oriente Médio, né, e se dividem. Os 4 generais tomam poderes, né, tomam regiões ali do seu reino, da onde que eles são chamados de 4 chifres, né? E a Bíblia vai exemplificando no capítulo de número 11 a respeito de 2 chifres que são chamados de Reino do Sul e Reino do Norte de Israel, isso é, o Egito e a Síria. E num combate que vai havendo em décadas, em várias décadas, entre esses reinos, né, entre essas dinastias, né, um filho contra um rei, né, contra outro rei, né, e os seus filhos vão nascendo e vão continuando a peleja de geração em geração, aquele reino contra aquele outro reino, e vai continuando aquela geração, o Egito contra a Síria contra o Egito, até que então surge, né, o, o rei com aspecto feroz, né, que foi chamado então de Antíoco Epifânio IV. Então, de forma semelhante também isso vai acontecer no tempo do fim, né? Então, está aí escrito Daniel capítulo de número 8, versículo de número 9 e 10, a respeito deste império, né? Ele, a princípio, o bode ele parece que vem como um império, né? Ele não vem como um reino, ele vem como um império porque foi o império de Alexandre o Grande. E então ele
ao se quebrar, eles se dividem, né, em reinos específicos ali, que foram os Seleucidas, né, os Ptolomaicos e outros mais, na região do Oriente Médio. E desses, então, que são chifres agora, tidos por reis, né, eles são exemplificados no texto de Daniel, capítulo número 11, que desses dois reinos em guerra surge, então, um chifre pequeno, que é o anticristo. Então, aí fala a respeito destas características que aconteceram parcialmente no segundo século antes de Cristo. Isso está bem detalhado na história, no livro de Macabeus, por exemplo, apócrifo, como que também no livro aqui de Daniel. Outra aqui é: os líbios e os etíopes os seguirão. Daniel capítulo número 11, versículos número 43 e 44. Né? Por lisonjas, né? E os líbios e os etíopes, né? Ou seja, tem aí o Sudão, né? A Etiópia, tem a Líbia, né? De hoje, que claro que isso não representa a totalidade das nações, né? Que é a Líbia e a Etiópia, vamos assim dizer. Não representa a totalidade, mas significa que homens ali específicos, como os líbios e os etíopes, os seguirão, né? Então fala que ele vai, de certa forma, ter uma aliança com alguma das nações e vai prometer ali, vai conseguir corromper com lisonjas alguns, e também que ele vai invadir o Egito, que é o sul de Israel. Então é por isso que também no texto de Daniel, capítulo de número 8, fala, né, que aquele pequeno chifre ele cresceu muito para o sul, isso é o sul de Israel, para o oriente, isso é o leste, o lado direito de Israel, ali no mapa, e para a terra gloriosa, que é o próprio Israel. Então, quando ele fala do sul, ele também está falando do Egito, da onde que está escrito no livro de Daniel, capítulo número 11, que ele vai invadir o Egito, que é o sul. E que também ele vai crescer bastante para, novamente, o Oriente, da onde que estão os países, por exemplo, o Afeganistão, o Irã, os países ali do lado direito de Israel. E para a Terra Gloriosa, ou seja, no final ele vai se voltar para Israel. Da onde que vai surgir, então, né, aquela invasão, a entrada, né, da abominação desoladora, né, da idolatria que vai ser instaurada naquela região. Então a Bíblia fala que por causa dos rumores do Oriente, né, o Oriente é o leste de Israel, o lado direito de Israel no mapa. Então por causa dos rumores daquela região, então ele se levantará com muita fúria, né? Então talvez seja isso o início, né, da sua forma visível de se mostrar no meio do campo político, né, ou diplomático, porque ele vai se levantar por causa dos rumores do Oriente. E também lembrando que no Oriente está também a China, né? Claro que ali já é a parte já da Ásia, mas ali é a parte do lado direito, né, de Israel, o leste de Israel. Por mais longe que fique a China, né, da onde que tem os rumores de hoje com Taiwan, né, aonde que também tem os rumores das Coreias, Coreia do Sul e Coreia do Norte. Nessas regiões estão ali ao lado leste, né, ou oriente de Israel. Ou seja, então tudo isso pode ser situações que podem fazer com que ele se levante, ou seja, esses rumores demonstrem que ele fica furioso com tudo isso e ele se levante, ele saia para destruir a muitos, inclusive muitos que estão em segurança, conforme está escrito no texto. Outra, ele terá um Deus, o Deus das fortalezas. Daniel capítulo número 11, versículo número 38. Quem diz o texto, com auxílio deste Deus estranho, a quem seus antepassados, seus pais, né, como anteriormente já dito, não conheceram. Os seus pais anteriores, né, os seus
antepassados não conheceram esse Deus estranho, mas ele então prosperará, né, com auxílio desse Deus estranho e sairá para destruir a muitos que estão em segurança. Daniel capítulo de número 11, versículo de número 39. Então, essa expressão, Deus das fortalezas, pode significar, né, o Deus, né, de exércitos, né, um Deus, né, da guerra. Então, ele terá aí este, né, vamos assim dizer, esse entusiasmo dele é movido por guerras, né, por destruições, por fortalezas, por guerras. Né? Então, o texto de Daniel, capítulo de número 11, também indica que ele abate um exército e um príncipe da aliança. Isso está escrito no versículo de número 22. Agora, convenhamos, pensando, este príncipe que é abatido junto com um exército, esse príncipe, ele está falando a respeito do príncipe escatológico da aliança, de algum príncipe que talvez os textos não é mencionado, né? Podendo se referir a um príncipe em Israel, que futuramente talvez traga uma monarquia novamente, né? Ou talvez ele se refira a algum líder que também é chamado de príncipe, ou seja, de principal, né? Mas só que o texto fala a respeito, né, de exércitos que também estão sendo abatidos por esse homem. Então, a Bíblia parece que está falando a respeito de Jesus que morreu, né, por este Império Romano, né, nas mãos do Império Romano, e que então depois de 40 anos Jerusalém, né, os exércitos dos judeus, né, foram varridos, né, em questão pelo Império Romano, pelas tropas árabes, pelas tropas ao redor de Israel também, ou isto se refere a um príncipe que se manifesta, né, no tempo do fim, que faz uma aliança com eles, né, por 7 anos, né, ou seja, parece que entra então numa contradição. Então parece que este texto ele está se referindo a um fato histórico, ou seja, que passou e que se refere a Jesus, né, que foi morto nas mãos do Império Romano. E que deste Império Romano, lá na frente, que é o último império que existiu e que vai existir, conforme os textos, né, das bestas, dos metais, né, que estão na estátua de Nabucodonosor, né, que estão representados também na árvore que foi cortada do sonho de Nabucodonosor, né, por as cintas de ferro e de bronze, e, e os outros animais que vão surgindo, né, nos livros, né, de Daniel, que remetem ao Império Romano, que vai sendo restaurado no tempo do fim, né, ou seja, esses conceitos, né, de política, ideológica, cultural, religiosa, né, estratégias militares e tudo mais, esses conceitos herdados desses impérios que não existem mais, eles significam então, né, que vem justamente de braços ou ramificações deste mesmo Império Romano, que mataram, né, que crucificaram a Cristo. Isso também pode significar, porque o texto também fala que ele vai, né, lançar por terra o lugar do templo, ou seja, quem foi que destruiu, né? O templo foi o Império Romano Oriental, né, que foram, é claro, as tropas árabes, né, e que estão ao redor ali de Israel, aquele povo. Então, como descrito, né, por Flávio Joséfos, um historiador judeu, né, do primeiro século, quando ele comenta sobre estes acontecimentos do primeiro século, né, citando algumas das tropas que eram sírias, né, se não me engano, até da Armênia tinha, se não me engano também, algumas tropas ali que eram da região ao redor de Israel, né, que faziam parte do Império Romano Oriental e que se levantaram contra o templo e destruíram. Então, esse texto de Daniel, ele parece estar dizendo, né, que deste império que acaba dominando aí o mundo antigo e tornando, né, aí o mundo dividindo em Ocidente e Oriente, né, do Ocidente, né, tem uma religião praticamente religião Estado, religião política, da onde que surge o Vaticano,
né, com o catolicismo romano, e no Oriente, por meio da Turquia, surgir, né, o Império Turco-Otomano, da onde que tem, né, como religião, né, dominante o islamismo. Então, parece que no tempo do fim, tudo isso se une, por isso que também é descrito, né, dessas nações representativas como 10 dedos dos pés da estátua de Nabucodonosor, capítulo de número 2, que fala dos pés de ferro, que quando chega lá nas pernas de ferro, que quando chega aí embaixo são os pés, né, de ferro e em parte de barro, que eles não se unem a não ser por acordos, por alianças ou por casamentos. Então, é possível que isto aconteça, né, como, por exemplo, uma grande islamização do mundo ocidental, como já tem ocorrido, né, o império religioso, vamos assim dizer, islâmico, ele é mais predominante no mundo, né, independentemente a pessoa for católica, for cristã, etc., de outra religião, quando eles, né, conquistam determinada região, eles casam-se com aquelas mulheres e elas automaticamente se tornam religiosas, né, da sua religião. Ou seja, eles acabam então se unindo de forma também aí claro que tudo isso, meio a tudo isso tem acordos políticos, né, são representados aí 5 pés de um lado no Ocidente, 5 pés do outro lado no Oriente, né, que representam o Império Romano, e isso daí também tem tudo a ver com os 10 chifres da besta, né, que é o que parece que tem uma correlação. Então, a, a Bíblia fala, né, destes acontecimentos e que parece que no final dos tempos, então surge então aí um poder que parece que foi dessas ramificações, né, daqueles que pisaram, né, o lugar do santuário, do templo, né, como está descrito, e que também mataram, né, crucificado, vamos assim dizer. Não está escrito crucificado no texto, mas aqui já é uma interpretação pessoal, particular minha, né, ao Senhor Jesus. Ou talvez signifique outra coisa. Talvez signifique, porque eu também não sei de tudo, visivelmente eu nunca vou saber de tudo, talvez isso signifique outra coisa, né? Como eu disse, significa aí uma aliança de um príncipe que talvez não é citado, talvez não seja nem mesmo o príncipe do povo que há de vir, né? Que faz aí uma aliança com muitos, mas que também ele é abatido, está escrito aqui dentro deste texto de Daniel, capítulo de número 11, versículo de número 22. Então, a A Bíblia ela fala, né, de dois personagens chamados de príncipes no livro de Daniel, capítulo de número 9. Um é um príncipe, né, que é chamado o ungido príncipe, que é morto e já não está mais, ou seja, ele foi tirado, né, da terra dos viventes. Né, que a profecia fala que até 69 semanas viria esse príncipe, né, mas que ele então morreria, ele já não mais estaria no meio do povo, né? Ele seria tirado, o que remete a Isaías capítulo 53, que fala porque Deus se agradou de moê-lo, né? Enfermá-lo e também ele foi retirado da terra dos viventes, né? Ou seja, se referindo ao Senhor Jesus Cristo após o seu sacrifício que foi aceito. Então, Deus o tornou Cristo, Messias, isso porque ele também é chamado de ungido príncipe. Já o outro príncipe é o que é chamado, né, mas o príncipe do povo que há de vir, vai vir, né, fazendo uma aliança com muitos por 7 anos. Né? Então aqui já se refere a outro príncipe, o que seria o anticristo. Então por isso que aí existe também uma confusão destes personagens e também o que me chama a atenção que parece que algumas pessoas não reparam, é a respeito dos versos que não é bem o verso, né? A outra parte do versículo, quando que fala, né, que na metade, né, do acordo da aliança ele vai
quebrar e cessar os sacrifícios e as ofertas de manjares, as oblações. Então, a Bíblia está falando, né, que e sob as asas da abominação virá o assolador. Então ele está falando de um outro personagem aqui, de um homem chamado de Assolador, né, que traz então uma abominação, uma desolação no meio deste acordo, quando esse acordo ele é quebrado. O que dá a entender é que essa aliança que é feita com muitos, né, quando ela é quebrada, então surge então de fato, né, quem realmente, tanto quem é esse príncipe como que também quem é esse assolador. O que este assolador, ele já em outros livros dos profetas da Bíblia, chama-o de assírio, né? De um assolador assírio, não sírio, mas assírio. Mas como é que ele pode ser um assírio se o povo assírio, praticamente, né, talvez até exista, né, que são aí, se não me engano, os arameus, né? Na verdade, os arameus também são sírios, na verdade, né? O povo assírio não existe mais, né? O império assírio ele não existe mais, né? Mas as características daquele povo, né, daquela região que era a antiga Assíria, que era o antigo Império Assírio, né, são muito parecidas com o que hoje seria, né, um levante daqueles grupos extremistas que estão justamente nas regiões dali, da onde que Nimrod, né, construiu a das primeiras cidades do mundo, que foi a Nínive, ou na Assíria, capital da Assíria, né? Isto porque Nimrod também foi um dos homens mais parecidos, né, como figura, o protótipo do futuro anticristo, né? Por isso que também ele sendo um rei de Babel, ou seja, da Babilônia, e chamado de rei da Assíria, né, que é a terra de Nimrod, como está escrito no livro de Miqueias, por exemplo, né, e também no livro de Isaías, quando fala no final dos tempos, quando virem, né, os reis da Assíria contra nós, né, então a Bíblia fala de um levante dessa região restaurada no final dos tempos, porque no livro de Naum, capítulo 1, aliás, só tem um capítulo, Naum, fala de aí uma profecia da onde que Naum profetizou contra um império assírio da sua época, da onde que eles foram feridos pela espada, ou seja, eles deixaram de existir. Porém, no livro de a Bíblia fala, né, ali, então em questão que a sua ferida, a sua chaga mortal, né? Ela é mortal e incurável. Porém, quando nós vemos em Apocalipse, capítulo de número 13, fala que e vi que uma de suas cabeças dessa besta, né, mescla dessa besta misturada, essa besta híbrida, uma de suas cabeças foi ferida, né? Ou seja, um desses impérios, que foi justamente o império ferido, né, de chaga mortal por profecia, que é a espada, a palavra de Deus, este império ele é restaurado, ou seja, ele é curado. Então, o que acontece? Parece que há uma união de nações ali do onde que passa o rio Eufrates, né? O rio Eufrates ele começa ali desde a Turquia e ele vai descendo, né? A Turquia, Síria, Iraque, Irã. Então ali são países exatamente onde que estavam o Império Antigo Assírio, né? E que este império ele futuramente parece que será restaurado conforme a profecia de Apocalipse capítulo número 13, ou seja, sob o comando de um rei chamado de o rei assírio, que é justamente, né, um anticristo, né, também, o que parece que é ele que é o assolador, né? Então parece que existem muitas personagens, tanto da besta da terra, né, que é religiosa, como também da besta do mar, que inclusive tem 7 cabeças, né, e 10 chifres com um chifre pequeno. Então a Bíblia fala de muitas personalidades no tempo do fim. Então existe aí essas características, né? Inclusive que ele é um mentiroso, né, porque ele nega a filiação de Cristo Jesus para com Deus, ou seja, ele nega a essência
divina da natureza de Cristo na filiação para com seu Pai, ou seja, que ele é um filho de Deus, ele é de essência divina, ou seja, Jesus é Deus, então ele nega tanto a existência de Cristo, talvez não a existência, mas ele nega que Cristo ele tenha vindo em carne para padecer, inclusive pelos seus próprios pecados, e que também ele nega a filiação, ou seja, de que ele é filho de Deus. Então, ele negando dessa forma, na sua vida, ele acaba se tornando um blasfemo, ele acaba se tornando um homem que blasfema contra o Espírito de Deus, que é aquele que pode lhe trazer o convencimento e ele chegará ao perdão dos seus pecados. Quando ele nega tudo isso, ele nega a própria salvação da sua alma. Né? Então a Bíblia fala também, né, que ele vai se levantar contra o povo separado de Deus, o povo santo. Né? Outra coisa aqui é que haverá um acordo, um reafirmar de uma aliança que parece que também está ligado ao texto de Ezequiel 38 e 39, quando fala que Deus ele é contra Gog, que é um líder, né, um líder que ele vem da terra de Magog, né, e que esse líder ele reúne exércitos de nações ao redor de Israel e ele vem para saquear Israel num determinado momento. Isto quando Israel está seguro, está em paz. Então parece que aí há alguma aliança, algum acordo entre algumas nações e Israel está vivendo um seu momento de tranquilidade, está vivendo um momento em paz. Até que então está sendo formado uma coalizão de nações contra Israel, que vem do norte de Israel. Normalmente porque nenhum país viria do sul de Israel, né, para atacar Israel. Né? Ou seja, teria que passar, né, pelos desertos, teria que passar pelo Mar Vermelho, né? Ou nenhum país viria do Ocidente ali direto, né, contra Israel, porque é uma guerra marítima, né? Ou seja, é mais difícil, né? Tem que ter pessoas ali nadando essas questões todas, ou até mesmo aérea, né? Até mesmo no Oriente de Israel, dificilmente viriam, né, contra Israel da parte do Oriente de Israel. Então, a forma mais fácil de virem contra Israel, por isso que a Bíblia sempre fala, o mal vem do norte, desde a época de Nabucodonosor, né, como é descrito também no livro de Ezequiel, em outros lugares, falando que o mal vem do norte e tal. É óbvio porque é a forma mais fácil de vir, né, a parte do norte de Israel. Né, fica mais fácil dos exércitos se reunir, né, naquelas regiões ali. Então isso é óbvio. Então, o que parece que nesse período, né, que houver aí alianças onde que Israel, né, estará vivendo tranquilo, em paz e em segurança, uma aliança com respeito a cessar, né, cessar fogo, ou desarmamento, alguma coisa do tipo, da onde que Israel vai estar tranquilo, até que então, né, vem essas nações do norte contra Israel. Bom, isso daqui são algumas das características, né, das bestas, né, a princípio, né, deste homem chamado de o anticristo. Claro que tem em tudo isso, né, o falso profeta, né, que é uma besta que se manifesta da região, né, da terra, isso é da terra de Israel, que não representa hoje o pequeno estado de Israel, mas todo aquele território chamado de terra, né, aquele território que Deus deu para Abraão e sua descendência, que é um vasto território desde da parte do Iraque, né, a parte da Arábia Saudita, a parte do Egito, né, parte da Síria. Então, toda essa vasta região ali também ela é chamada de terra, né, em Israel. Terra, biblicamente, né, Eres, ou Eres. Eretz. Bom, é isso. Deus abençoe os vossos estudos. Fiquem com Deus. Na paz.